Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 2 de abril de 2021. Glória a Deus, são 7 horas e 31 minutos. Estamos iniciando mais um devocional. Hoje aí no feriadão, né? Aproveitando o feriado para meditar na palavra de Deus. Bom, nessa sexta-feira, hoje é chamada Sexta-feira da Paixão. Historicamente, Jesus, num dia como esse, né, está próximo aí de ir para o seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário. Alguns historiadores afirmam que às 3 horas da tarde de uma sexta-feira como essa, Jesus vai estar então dando seus últimos suspiros na cruz do Calvário. Então nós hoje celebramos a morte substitutiva do Senhor Jesus em nosso lugar. E celebramos porque, de fato, ele fez isso por amor. Então, vamos meditar em sua palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar o nosso coração nessa manhã. Bom, dando sequência aí à nossa maratona bíblica, estamos lendo e meditando no livro de Deuteronômio, caminhando aí para o fim do livro de Deuteronômio, glória a Deus, hoje capítulo 30 até o 32. Amanhã vamos finalizar com o capítulo 33 e também capítulo 34. Bom, Moisés está então no seu terceiro discurso. Esse discurso, diferentemente do anterior, Moisés vai focar bastante na aliança. Toma um café aí. Como eu disse, Moisés vai focar muito na aliança. Especialmente Moisés vai fazer algo aqui nesses capítulos, ele vai contrastar a obediência e a desobediência. Então, em muitos momentos aqui, você vai perceber Moisés tentando mostrar, né, a incoerência da desobediência e as bênçãos que advirão da obediência. Então, ele vai tentar mostrar que desobedecer é uma incoerência e que obedecer é, de fato, estar alinhado com a vontade do Senhor. E ele vai fazer uma declaração muito contundente aqui no capítulo número 30, versículo de número 11. Preste atenção, eu vou ler esse texto com você. Se você tiver aí com a sua Bíblia e quiser acompanhar, Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso de número 11. Deuteronômio 30, a partir do verso de número 11. Diz assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Versículo 14, nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer. Olha só, Moisés está dizendo o seguinte: a palavra de Deus, a lei de Deus, a aliança de Deus, ela não está distante. E ele usa dois exemplos aqui, que para as pessoas daquela época eram exemplos bem efetivos. Ele diz, a palavra de Deus não está lá no céu, muito alto, que alguém tem que subir lá e trazer aqui para a gente. Nem está distante no mar, né? Naquela época, os mares representavam uma grande barreira. Então ele diz, não está lá do outro lado do mar, de modo que alguém vai ter que pegar um navio e navegar até lá para trazer para nós. Não, ele fala, ela está próxima, ela está no coração. Quando a gente aplica isso ao Novo Testamento, a gente se lembra que Jesus, ele é a palavra encarnada de Deus. Deus trouxe Jesus, né? Ou Jesus se encarnou, ele desceu do céu literalmente e habitou entre nós. Então, aquela palavra, aquela aliança que era distante, aquela aliança que aquele Deus que era distante, aquele Deus que morava transcendente num lugar absolutamente distante, agora habitou entre nós através da pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus não está mais distante, Deus não está mais impassível, Deus não está deixando com que as coisas aconteçam. Tem algumas pessoas que falam assim, não, Deus não está preocupado com o que acontece com a gente, não. Isso é mentira. Tanto é mentira, ele está tão preocupado que ele habitou entre nós
na pessoa de Jesus Cristo. E a Sexta-feira da Paixão nos lembra isso. O fato dele ter morrido mostra também que ele viveu entre nós, que ele habitou entre nós, que ele andou entre nós. Então, a primeira coisa que a gente vai inferir aqui é isso. Segundo, Paulo vai usar esse texto no Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 10, para aplicar essa verdade ao Evangelho da Graça. Lá em Romanos 10, Paulo fala assim: se com a tua boca confessar e com o teu coração crer, você será salvo. Poucas pessoas entendem o que Paulo quer dizer ali. Se você ler o texto todo lá de Romanos, Paulo vai estar fazendo uma relação entre essa verdade, quem crê no seu coração e com a sua boca confessar será salvo. Paulo está fazendo uma referência a esse texto que acabamos de ler. Paulo está dizendo, olha, não se esqueçam que Moisés declarou que a aliança não está distante, que a aliança está dentro de nós. Não se esqueçam que Moisés declarou, Paulo dizendo, né? Não se esqueçam que Moisés declarou que a aliança não é difícil, não é penosa de obedecer. Com isso, nós aprendemos aqui algumas verdades que eu quero destacar para você nessa manhã. Primeira verdade que aprendemos aqui: a habitação do Espírito Santo tem o propósito de auxiliar os crentes na obediência à palavra de Deus. Você já deve ter ouvido, e essa é uma verdade, que Deus habita dentro de nós. Você já deve ter ouvido, e isso é verdade, que Deus está sempre do nosso lado. Mas não confunda a habitação de Deus, ou o fato de Deus estar sempre do seu lado, que Deus está aceitando, ou que Deus ele aprova tudo aquilo que você faz. Não. A habitação do Espírito Santo do seu lado, a habitação do Espírito Santo dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, ela tem um objetivo. E esse objetivo não é que nós possamos falar em línguas, né? Porque existe uma impressão errada de que aquela pessoa que é muito espiritual é aquele que fala em línguas e etc e tal. Não, isso é importante, mas não é isso que de fato a habitação do Espírito Santo quer fazer. De acordo com esse texto, e levando em conta a aplicação que Paulo faz em Romanos, a habitação do Espírito Santo ela nos auxilia a obedecermos à lei de Deus. Então, quando você e eu, nós falamos que nós não conseguimos obedecer à lei de Deus, de fato nós estamos dizendo ou que o Espírito Santo não tem condições de nos ajudar, e isso não é verdade, ou que de fato ele não está habitando em nós. Das duas, uma. Nós não podemos excluir essas duas verdades. Se ele habita, ele vai nos conduzir à obediência. Se não estamos sendo conduzidos à obediência, então talvez ele não habita. Essa é a verdade. Então, muito mais do que hoje comemorar a paixão de Cristo, eu acho que vale você refletir. Será que você tem de fato sido habitado pelo Espírito Santo? Jesus ele disse que o Espírito da verdade nos convenceria de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque ele nos mostra sempre quando erramos. Da justiça, é porque ele nos mostra que Jesus tem perdão para nos dar. E do juízo, é que ele diz que nós vamos ter que comparecer diante de Deus, todos nós. Então, nessa manhã, reflita sobre isso. O Espírito Santo não está aí só para te dar força em meio à fraqueza. Não está aí só para te consolar quando você perdeu um ente querido. Não, ele está aí também para te auxiliar na obediência à palavra, a doce e boa palavra dele. Segundo lugar, para o crente, a obediência não é pesada ou irracional. Para o crente, a obediência é um gesto de amor a Deus. Moisés diz isso aqui no texto que acabamos de ler. Para Moisés, a lei de Deus não era irracional e nem pesada. Ele mesmo fala que não. Vocês podem obedecer tranquilamente. Para Jesus, a lei de Deus não é pesada e nem irracional. Tanto que ele obedeceu toda a lei de Deus. E para Paulo também, a lei de Deus não é pesada nem irracional. Então, se para Moisés, para Jesus e para Paulo, a lei de Deus não é pesada nem irracional, por que nós achamos a lei de Deus pesada ou irracional? Será que nós achamos que a lei de Deus é pesada e irracional porque nós estamos analisando a lei de Deus a partir da lente de um indivíduo influenciado pela cosmovisão pós-moderna em que nós vivemos? Talvez sim. Quando nós falamos da ética sexual ligada à Bíblia, ou da ética relacionada ao dinheiro ligada à Bíblia, ou da justiça social
relacionada à Bíblia, muitas pessoas acham que nós somos irracionais. Mas, para o crente, a ética cristã, a ética bíblica, viver de acordo com a palavra de Deus não é pesado e nem irracional. Para o crente, isso é a coisa mais comum a ser feita. Na verdade, para o crente, obedecer à lei de Deus é um gesto de amor a Deus, é uma retribuição ou é uma forma de dizer para Deus que nós o amamos. Deus não precisa ouvir que você o ama. As suas atitudes e os seus atos vão mostrar isso. Terceiro ponto que eu quero destacar, já finalizando aqui para nós orarmos, né? Crer e confessar são ações práticas na vida do crente e não palavras repetidas como uma espécie de mantra. Quando a gente fala de crer e confessar, durante muito tempo, se achou que crer e confessar era quando alguém ia lá na frente da igreja, levantava sua mão e confessava Jesus. Olha, está confessando Jesus na frente das pessoas. De fato, não é esse o entendimento do Novo Testamento. No Novo Testamento, crer e confessar, e eu estou usando esse termo porque Paulo usou lá em Romanos 10, parafraseando o texto do nosso devocional de hoje, crer e confessar para o crente significa ações práticas. Crer e confessar um senhorio é acreditar em todas as promessas do Novo Testamento. E quem acredita nas promessas do Novo Testamento, acredita, por exemplo, que a obediência de Jesus ela é imputada na nossa vida, a justificação pela fé. Quem crê em Jesus acredita que Jesus obedeceu toda a lei e imputou essa obediência a nós. Isso é crer na mensagem do Evangelho. Crer na mensagem do Evangelho não é crer que Deus veio dizer, olha, bom dia para você, hoje vai dar tudo certo. Isso é boas notícias. Não, as boas notícias são, resumidamente, que Jesus viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Que Jesus deixou declarado para mim e para você que ele estava preparando para mim e para você uma morada. Isso é crer nas boas notícias do Evangelho. As boas notícias do Evangelho é que a danação eterna não é mais uma possibilidade para mim e para você. E confessar isso é simplesmente uma mudança de reino. Eu deixo o reino dos homens e passo a habitar no reino de Deus. Então é isso, pessoal. Eu preciso encerrar por causa do nosso tempo. Queria que nós fizéssemos uma oração nessa sexta-feira da paixão por esta palavra que acabamos de ouvir e meditar. Tá bom? Então vamos orar? Feche os seus olhos aí, curva a sua cabeça e oremos. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, nós queremos nesse dia, Pai, em que cristãos do mundo inteiro, Senhor Deus, se ajuntam para celebrar, para nesse dia lembrar, recordar, Pai, da tua morte, da tua paixão e da tua entrega num dia como esse. Senhor Deus, nós não sabemos de fato se foi numa data como essa, e isso, Senhor Deus, não altera o fato de que o Senhor abraçou aquela cruz, de que o Senhor foi até aquela cruz de forma sacrificial e por amor. Senhor Deus, e é por causa desse amor que nós estamos diante do Senhor hoje, meditando nesta palavra, Pai, que é tão singular e que se encaixa tão perfeito, Senhor Deus, a esse dia em que nós celebramos. Senhor, a tua palavra e o teu Santo Espírito, ele é que nos conduz a um caminho de arrependimento, a um caminho de obediência. Senhor Deus, para nós que entendemos a tua palavra, crer e confessar o Senhor não é simplesmente dizer que acreditamos no Senhor, mas é substituir a adoração. Se antes adorávamos o dinheiro, se antes adorávamos o sexo, se antes, meu Deus, adorávamos os deuses falsos que prometiam felicidade, mas não entregavam essa felicidade, agora, Senhor Deus, e num dia como esse, nós queremos declarar que adoramos apenas a Ti, Senhor Deus. Perdoa-nos se às vezes desviamos o foco da nossa adoração. Perdoa se às vezes, Senhor Deus, e isso acontece não raras vezes, isso acontece com grande frequência. Esquecemos ou simplesmente abandonamos o Senhor e adoramos os deuses novamente. Pedimos que o Senhor nos perdoe e nos restaura e que essa sexta-feira seja também, Senhor Deus, uma sexta-feira de reflexão, para que possamos, meu Pai, entender se de fato estamos sendo guiados pelo Senhor ou guiados apenas
pela nossa carne ou por uma cultura secularizada que nos afasta do Senhor. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Muito bem. Que Deus nos abençoe e uma ótima, uma excelente sexta-feira da paixão para todos nós, tá bom? Bom, eu quero